Boa noite, boa noite. Tudo bom? Mais uma aí que a gente está começando. E a gente vai continuar falando aí um pouquinho mais sobre Saturno, né? Principalmente sobre o retorno de Saturno, tá? E os seus efeitos colaterais, né? E também assim no âmbito nacional. Então a gente vai catar o Saturno do Brasil como exemplo, né? Isso é porque que as coisas elas progressivamente aqui elas foram acabando por piorar e não por melhorar, tá? Então assim, o efeito que existe do retorno de Saturno, ele é como se, vamos supor assim, tá? Como se o Saturno inteiro ele fosse uma massa, tá? Uma argila, tá bom? E no decorrer lá, sei lá, de 30 anos, você entende? A gente começa a moldar essa argila e a gente forma uma determinada imagem com ela, seja a imagem qual for, tá? Vamos dizer o seguinte, que no retorno, você entendeu? É como se essa argila secasse, tá? Durante o período do retorno, você entendeu? É a chance que a gente tem de remodelar ela. A gente pode remodelar ela e colocá-la num formato, você entende, que seja bom, tá? E não geralmente em uma coisa disforme que a gente forma na vida inteira, né? A gente associa os nossos desejos à carreira, ou à aparência, ou à forma de vida, ou aos relacionamentos. A gente associa, né? E molda o nosso Saturno conforme o ambiente que a gente está, né? Então o camarada que ele tem um determinado Saturno no Brasil, você entende? Ele vai formar aquilo, esse Saturno, de acordo com esse ambiente, né? Se o cara mora lá nos Estados Unidos, ele vai formar de outro. Se o cara é lá um beduíno lá do deserto, você entendeu? E todos esses três aí, vamos dizer, eles têm o mesmo Saturno. Lá pro beduíno vai ser outra coisa, você entende? Mas a gente sempre forma uma imagem qualquer, mas ela nunca é muito bem definida, tá? Então assim, no retorno, o que acontece é que a gente pode redefinir. É como se naquele período que passa, naqueles 2 anos e pouco que fica lá Saturno, às vezes 3 anos, certo? A gente pode remodelar, é como se ela ficasse mole, tudo de novo, tá? Por isso que normalmente o que acontece, a pessoa, ela acaba por ficar confusa. Isso, as coisas perdem o sabor. Ou às vezes o que acontece, você entendeu? O Saturno muito espertinho do jeito que ele é, muito hábil, como eu já falei, ele muda. Ele é essa massa disforme. Ele simplesmente assume uma forma que você gostaria de ter. E aí durante aquele período do retorno, você fica super bem. Fala, nossa, é como se eu tivesse realizado todos os meus planos. Você entende? Quando passa esse processo, quando acaba esse processo, uns anos depois, você perde tudo. A vida vira um caos, tudo de novo, tá? Tudo isso para o indivíduo ele voltar àquele desejo, ele ficar preso àquele desejo, tá? De que a forma da realização de Saturno ele possa ele mesmo fazer pelas próprias forças, porque essa é a ilusão que ele dá. Ele dá essa ideia na cabeça de que a gente pode realizar aquilo de alguma forma, tá? Por isso que a gente fica buscando isso a vida inteira. É pela esperança de realização dele, tá? Então assim, quando a gente tem esse retorno, essa massa ela fica toda molinha. Então é a chance que a gente tem de remodelar ela. Então esse é o momento de se usar mais da fé, porque a gente não vê forma nenhuma. A gente vê que toda aquela forma que a gente construiu durante a vida inteira, você entende? Ela não vale nada. Ela é uma coisa que se fala, pô, mas puta, é só isso? É só isso? Que droga, né? Então ela perde as suas estruturas ou assume uma falsa imagem para dizer que está tudo bem, tá? Tanto um momento quanto o outro, isso é tanto na percepção da não existência da realização, quanto na falsa percepção da realização dele, a gente não deve acreditar, tá? A gente não, opa, peraí, tudo isso aqui, cara, tudo isso aqui que eu pensava, isso aqui é besteira. Não, agora eu tenho que me apegar ao mais precioso da nossa vida,
tá? Aquilo que realmente é necessário para a nossa alma. Então o camarada tem que fazer o seguinte, ele tem que se apegar ao que? A fé. Ele vai se usar daquilo de fé. Ele fala, não, eu não tenho esse negócio, tá? Mas é Deus que vai dar. Isso é qualquer oportunidade externa que vem para uma realização daquele Saturno, a gente tem assim, o dever até de negar. Fala, não é isso aí não. Tem um amigo nosso que ele tem Saturno na casa 2, né? E quando ele teve a conjunção de Saturno dele, no momento que ele teve, aí ele falou, cara, você precisa ver as oportunidades que apareciam para ele ganhar dinheiro. Porque ele tem essa dificuldade. Saturno na 2. Isso é, minha mãe tem Saturno na 2. Minha mãe sempre teve essa dificuldade a vida inteira, né? Hoje em dia, então a gente tenta passar tranquilidade para ela. Não, mãe, tá tudo bem, fica tranquila. Mas mesmo assim, ela sempre fica com temor, porque isso existe. Ela tem 75 anos, hein? E ela lutou contra isso a vida inteira. Isso é, ela sabe desses problemas, ela tem consciência dessa problemática. No entanto, sempre fica o medo. Ele nunca vai embora por completo, porque ele faz parte da nossa realidade, ele faz parte da nossa vida. Tá? Esse camarada aí ele falou o seguinte, que a oferta que veio era uma maracutaia que queriam envolver ele para ele ser uma espécie de aviãozinho de recados de políticos, né? Mandar mensagens, às vezes escritas em papel, às vezes em caixinhas, às vezes num pacotinho suspeito, né? E ele falou, não, pô, e assim, para cada vez que eu fizesse isso daí, ele ia ganhar tipo uma bolada, assim, entendeu? Era coisa assim de 30, 40 mil reais, né? E ele ia ter que fazer isso aí uma vez por mês. Ele falou, pô, ia estar ajeitado, cara, era tudo que o cara sempre sonhou, você entende? Aí ele, na hora, ele falou, cara, me bateu uma impressão, cara, que ele simplesmente fechou a cara pro sujeito, virou as costas e foi embora, e nunca mais falou com esse cidadão. Ele estava no retorno de Saturno. Então é comum que durante esses períodos propostas apareçam para realização dele. Você entende? Para que a gente seja seduzido por aquilo e seja enganado por aquilo, né? Aí ele mesmo falou, ele falou, pô, cara, quando eu saí, ele foi embora, coisa de uma semana depois, esse cara que propôs isso para ele foi preso. Porque foi pego com coisa suspeita. Era coisa grande, é tipo que nem o caso do 40 mil dólares na cueca, era coisa desse tipo. Você entendeu? Era isso que ele ia fazer. E ele estava em Brasília. Aí ele virou as costas e falou, tchau, cara, não vou, passo fome. Ele voltou para casa, tudo que ele tinha para comer era shoyu com fermento de pão. Ele falou, cara, eu juro que tinha gosto de bife, né? A proteína, ele catava fermento de pão, misturava com shoyu e fritava aquilo. Era tudo que ele tinha para comer. Você entende? Então o que? Agora o cara saiu vitorioso disso daí. Não é que depois ele começou a ganhar dinheiro. Não, mas simplesmente o fato de não ter era uma coisa que não doía nele. Então é isso que o retorno ele possibilita a você. Não é que é o seguinte, não vai chover mais na sua vida, não vai dar temporal mais. Não, os temporal vão vir, mas você vai ficar de pé diante dele. Você não vai cair. Ele não vai te levar para baixo. Você entende? Essa é a possibilidade que existe com o retorno de Saturno. No caso específico do Brasil, porra, desde, sei lá, quando, 1500 e bolinha? Quanto é isso? 1500. 1500, é. Então tá, desde 1500 até agora, porra, foram muitos retornos que aconteceram. Muitos, você entende? Só que acontece o seguinte, geralmente na vida de um ser humano, no máximo ele vai ter 3. Isso é mais do que 3 ele não vai ter. Isso é o que tem relevância mesmo, é o primeiro. Isso é na faixa lá dos 28 anos até os 30 anos de idade, né? Então esse daí é o que vai ter relevância. Por quê? Porque neste período, nessa idade, a gente tem possibilidade de mudar as nossas ações. Coisa que aos 60 anos de idade a gente não tem. Dificilmente alguém com 60 anos de idade vai mudar as ações da vida dele, né? A não ser quando é esses absurdos aí que tem hoje em dia, aí, os velhos de 60, 70 anos de idade achando que tem 15. Né? Aí não, vou mudar a vida, vamos ter a qualidade de vida, quero viver para sempre. Né? Que essa coisa meio adolescente, né? Que é até ridículo. A gente fala, pô, dá até dó de você ver. Né? Pô, estão enganando os velhinhos.
né? Já que não querem aprender nada com os mais velhos, né? Então os mais novos ficam castigando os mais velhos, né? O papel do mais velho na sociedade, ele deixou de ter uma relevância como polo de sabedoria, o polo de conhecimento, o polo de experiência. Ele deixou de ser esse norte na civilização moderna, né? E ele se tornou uma subcategoria, né? Chegando ao ponto, nos países mais desenvolvidos, dos mais velhos ser ser jogado assim, às traças, você entendeu? Que é o caso do Japão. O Japão atualmente é comum você achar velho que vira criminoso. Então eles tentam assaltar uma loja, põem uma faca, esfaqueiam uma pessoa na rua, né? E aí em entrevistas, né, eles revelam, não, a gente quer ser preso porque dentro da cadeia alguém cuida da gente. Porque agora a família não quer mais saber da gente. A gente é jogado, os jovens não querem se cuidar da gente mais, porque a gente é velho, a gente só incomoda. E na cadeia não, na cadeia a gente pode viver. A gente tem um trabalho, a gente tem atendimento médico, alguém cuida da gente, a gente faz amizade. Você entende? Olha o grau de absurdo da coisa. Isso é uma sociedade, isso é um país desenvolvido. Na modernidade. O Japão é um país desenvolvido. E aí chega nesse ponto, os mais velhos eles são jogados dessa forma. Se você vai catar Noruega, Suécia, esses lugares, é cheio de asilo que eles não filmam como é que são esses lugares. Dificilmente você vai achar algum documentário, alguma filmagem de algum asilo na Noruega, na Suécia, na Suíça, para você ver como é que eles são tratados lá. Porque a sociedade mais jovem não quer saber deles, né? Então essa que é a questão. Então nessa idade não tem muito que você possa fazer, né? Então o primeiro retorno ele se torna muito crucial na nossa vida e provavelmente a gente vai determinar o resto da nossa vida depois desse primeiro retorno, tá? Isso ou talvez na saudade, tá, daquilo que a gente possa ter tido durante o retorno, isso que é uma pseudo-realização, tá? Ou na ausência disso. Tá? É muito difícil, não é impossível, tá? Isso mesmo uma pessoa que ela passa o retorno, ela não passa muito bem, se ela não toma as decisões corretas, você entendeu? E depois que esse retorno ele termina, você entende? A pessoa ela tomar um rumo verdadeiro na vida. É difícil, mas não é impossível, tá? É aí que entra a religião. Sem a religião o cara não vai conseguir. Cara, esqueça. Você entendeu? Chama o padre e dá extrema-unção, porque isso aí já era, não tem jeito. Então a religião ela é essencial na vida do ser humano. Isso é Deus, cara. Deus é muito maravilhoso. Você entende? Porque ele sabe de tudo isso. Ele fala, peraí, se os caras não tiverem isso aqui, eles estão ferrados. Nem ser humano eles vão conseguir ser. Nem legal eles vão conseguir ser entre eles. Eles vão virar animais, eles vão virar menos do que animais. Porque até um animal ele tem uma ordem natural que ele segue. Uma ordem de sobrevivência. Você cata lá uma eucateia de lobo, tem uma hierarquia, existe uma certa ordem naquilo, né? Ou lá num conjunto lá de leões, lá você vê que tem um comportamento. Eles têm uma regra deles, né? O ser humano nem isso ele consegue ter. Ele vira uma criatura assim, pura, que ele vive puramente para a satisfação dos seus próprios desejos. E nada e ninguém estão acima desses desejos. Misericórdia. É o vizinho. Meu Deus. Peraí, isso aí é um Saturno mal vivido. Ou só um péssimo gosto mesmo, né? Então isso aí deu errado. Isso aí o cara não fez legal não, né? Então, não, brincadeira. Mas assim, então é muito difícil a pessoa conseguir. Mas é aí que Deus fez a religião. Por quê? Porque a religião ela dá essas normas, essas regras básicas de sobrevivência. Para quê? Para que a gente não vire animal. Deus fez a moral, ele não fez a moral para salvar a alma das pessoas. Isso é ridículo. Não, ele fez a moral o seguinte, pra gente não virar bicho, pra gente não se matar. Porque se a gente começar a se matar, bom, aí a gente vai condenar a alma. A moral em si, ela não salva a alma de ninguém. Mas ela salva a vida das pessoas. É pra gente poder viver. Não, alma é outros 500, são outras coisas. Tá? Que vão levar o camarada à condenação, ou que vão levar o cara à salvação. É outra coisa.
Você entende? Tá? Então, assim, é claro que a moral ela é uma ferramenta para isso. Tá? E foi justamente ela que foi perdida na sociedade. Tá? Então, quando você coloca a problemática astrológica, tá? Você expõe, você compara essa problemática astrológica à vida moderna, ela encaixa muito bem. Você vê que as pessoas assim, elas se tornam basicamente escravos desse mecanismo astrológico. Isso é, partindo desse ponto de vista, quando um indivíduo pergunta, não, mas os astros vão reger as nossas vidas? Sim, senhor. A de vocês eles estão regendo mesmo. Vocês estão totalmente sujeitos aos aspectos passionais desses astros, que são aquelas ausências de virtudes manifestadas pelos deuses da mitologia, né? Que foi aquilo que a gente falou nas outras lives. Você entende? Então o camarada ele se torna um escravo disso daí. E aí você fala, porra, no final o cara ele é comandado por isso mesmo. Então não fica difícil você prever os próximos movimentos da sociedade ou os próximos movimentos de um indivíduo. Porque baseado nisso, tá? Isso é na ausência da moral, ou então em uma moral mal interpretada, fica fácil você saber o que vai acontecer. Não fica difícil, fica bem fácil. Tá? É aí que entra que fala, pô, nós temos astrólogos que conseguem prever o futuro. Não é que ele consegue prever o futuro, ele está vendo um movimento natural. É um movimento cíclico lá que vai dar nisso. Pô, ele está vendo. Pela regra das pessoas, não é difícil você prever. Né? Aí, teve aí, acho que no sábado, aí veio uma galera aí, a gente conversou sobre... Sexta-feira. Veio uma galera aí, a gente ficou conversando até as 2h30 da manhã. Foi super legal. Toda vez é até as 2h30 da manhã. Não dá mais porque começa a dar sono em todo mundo, cara. Acho que todo mundo gostaria de ficar mais. Mas aí não dá. Pra todo mundo dar sono. Né? Então foi super legal aí. Veio bons amigos. Vieram bons amigos. Foi bom. E aí levantou-se a possibilidade, né, de conseguir enxergar um possível conflito mundial através da astrologia. Não é? Não, pô, dá para fazer isso? Não, dá, lógico que dá. Existem possibilidades. Então agora a gente vai ter uma possibilidade, né? Provavelmente a partir de julho, né, talvez alguns conflitos comecem a acontecer. Não sei se isso vai resultar em um conflito mundial. Isso eu não posso afirmar com certeza. No entanto, tá, o que dá para afirmar com certeza é o seguinte, daqui uns 10 anos não passa. Tá? Isso é provavelmente até quando o Saturno ele entrar em Áries. Quando ele entrar em Áries, não vai ter como escapar. Isso assim, é 100% garantido. Vai acontecer. De um jeito ou de outro. E vai ser por uma besteira. Vai ser por alguma coisa assim tão ridícula. Tão assim, meu Deus do céu, você fala, foi isso que motivou um conflito mundial? Só vão perceber isso daí depois que o conflito acabar. Tá? Então, disso não vai escapar. Né? Agora é possível, o Saturno vai entrar em Aquário aí a partir do final do ano, né? É possível que isso daí leve a algum tipo de desentendimento, embora eu acho improvável, né? Mas existe uma possibilidade, é pequena, mas é possível, né? Então dá. Por quê? Porque você vai ver os seus países, as decisões que eles vão tomando, você entendeu? Fica tudo em torno do Saturno, da época. Então por 3 anos um país ele fica tentando manifestar aquele aspecto de Saturno. Tudo é lógico relacionado ao seu mapa natal. Então ele canaliza aquele mapa natal para aquela meta do Saturno atual. E depois ele passa para o próximo. E assim vai indo. É sempre assim. A pessoa fala, não, isso não é possível. Não, isso é assim, cara. Se você começa a ver história, você começa a estudar a história da humanidade, você começa a relacionar com o Saturno da época, você vai falar, puta, cara, os caras fizeram isso mesmo. É impressionante, é meio assustador um negócio assim. Tá? Claro que astrólogos mais experientes e mais devotados, você entendeu? Eles vão conseguir assim, até prever certos movimentos assim, muito sutis. Você entendeu? Ele poderia até dizer o seguinte, que país que vai começar o conflito? Vai ser entre tal país e outro lado. Você entende? Você tem gente que consegue fazer isso. Não é o meu caso, longe disso. Eu vejo uma possibilidade geral. Tá? Isso é um impulso geral. Como agora estamos com o Saturno em Capricórnio.
Tá? Como já falei antes, Capricórnio é um signo da imagem. Isso é a imagem da pessoa. A imagem dele perante ele mesmo e a imagem dele perante os outros. Tá? Isso é o signo de Capricórnio. Tá? Agora, se a gente for ver o que está acontecendo na atualidade, nos últimos 1 ano e meio, a mudança de imagem dos países. Né? Países de esquerda, vamos mudar para a direita. Mudar a imagem. Sempre mudando a imagem. Não, vamos mudar tudo aqui. Como se isso fosse assim, mudar o destino da humanidade. Só que não é assim que funciona. Não é bem assim. Isso é uma coisa um pouquinho mais complexa do que isso. Né? Então, a partir do ano que vem, de 2021, olá, gravem as palavras aqui, estou falando. Tá? Vão ser os grandes planejamentos. A humanidade vai entrar assim, vai ser os países, eles vão começar a estruturar novos planos, né, desafios, né, manobras ousadas, né, vamos planejar um grande futuro. Tá? E é isso que vai ser cobrado. A população vai cobrar isso dos seus governos. Tá? Mesmo as pessoas, vai começar uma certa moda de planejamento. Tá? Isso vai permanecer por 2 anos e meio, 3 anos. Né? Aí depois Saturno vai entrar em peixes. Aí vai entrar outra coisa. É provável aí alguns problemas aconteçam, mas não um conflito. Né? De qualquer maneira, isso quando ele chegar em Áries, não vai ter. Áries é a impulsividade. Tá? É a decisão. No entanto, o Saturno ali, o que ele faz? Ele confunde. Ele toma as atitudes enérgicas, entendeu? Onde ele não deveria tomar. E aonde ele deveria ser enérgico, ele é relapso. Ele não está nem aí. Ele ignora. Você entende? E é impulsivo, inconsequente. Tá? Então, esse que é o negócio. Então eu falei, quando chegar nesse período, realmente não vai ter como. Alguém vai começar essa treta, e alguém vai começar esse pau e vai todo mundo dar ouvido. Isso é uma inconsequência nas ações, impulsividade. Então dessa época não vai passar. Que vai ser acho que daqui mais ou menos uns 10 anos, 7, 10 anos, por aí. Não sei ao certo. Né? Então tem tudo isso que é regido por Saturno. Tá? Todos esses movimentos nacionais e mundiais, tá? Eles são regidos pelo Saturno na época. É impressionante, cara, mas a gente fica bobo de ver. Conforme você vai ver, você fala, cara, é por isso que é sempre mais ou menos a mesma coisa. Né? De tempos em tempos a humanidade volta a fazer as mesmas coisas de antes. Ela nunca aprende. Claro, de um jeito diferente. Saturno, ele muda. Lembra que ele é mutável, ele é moldável. Pois é. Do mesmo modo. Então ele muda, ele muda lá um pouquinho as formas dele e ele faz a mesma coisa de antes. Ele comete os mesmos erros de antes. Você entende? Então é isso daí que o retorno ele vai possibilitar você de remoldar. Claro que em um indivíduo é uma coisa assim muito mais determinante. Tá? Isso numa nação, isso é muito difícil. Tá? Então a gente vai dizer, como eu falei, o Brasil desde de 1500 até agora, você entendeu? Foram vários retornos que ele passou. E vamos dizer o seguinte, que essa argila, ela já se cristalizou num aspecto assim de diamante. Você entende? Não tem como ela ser remoldada. É impossível que isso seja remoldado. Você entende? Isso simplesmente tem que ser destruído e refeito. Não tem como. Isso daqui não tem como mudar. Tá? Porque ele já está nesse aspecto de endurecimento tão grande, entende? Que ele não tem como mudar, ele não tem como ser alterado. Isso no âmbito nacional. No indivíduo é lógico que tem, sempre tem essa chance. Como eu falei, existem os aspectos naturais disso daí, os aspectos astrológicos, entendeu? E tem os aspectos divinos. Cara, Deus faz milagre o tempo inteiro na vida das pessoas, você nem vê. Entendeu? Não sou nem capaz de falar obrigado, meu Deus. Não? Então assim, e ele sempre faz, ele sempre dá novas chances e novas oportunidades para que a pessoa aprenda sobre essa natureza, mude a própria natureza. Tá? E simplesmente enfie no seu próprio coração que o destino da humanidade é retornar a Deus.
Esse é o propósito da vida, esse é o sentido da vida. Isso é de Deus, a gente saiu e para Ele a gente tem que retornar. Mas a gente tem que retornar pela nossa vontade, porque a gente quer. Não é uma coisa que Deus obriga a gente a fazer, tanto que Ele deu vontade livre. Não é? Deus não fica comandando a nossa vida. Né? Imagina só, não é? Tem muita gente falando, se Deus existe aí, por que tem tanta injustiça? Você imagina se Deus ficasse mandando na vida o tempo inteiro. Isso a gente não seria livre, a gente não teria escolha. Né? Bom, aí não tem graça. Assim, Adão não tinha escolha. Ele teve que aprender a ter escolha, porque ele não sabia ter. Ele só soube o que era valioso para ele aquilo tudo depois que ele perdeu. Antes ele não tinha a menor noção do valor daquilo. Né? Então, do mesmo modo, você entende? O Saturno na nossa vida, ele vai dar essa noção. Tá? O resto do mapa, tudo é fácil. Tudo acontece de um jeito ou de outro. Então a gente não sente falta. Tá? Mas Saturno não. Saturno chega e ele dá mancada. Você entende? Ele puxa você para baixo. Tá? Isso a gente só vai conceber aquilo que é alto se a gente reconhecer aquilo que é baixo. Isso é mais fácil a gente enxergar o nosso pecado do que a gente enxergar a nossa virtude. Tá? Tanto que as religiões elas vêm com o quê? Com uma pregação dizendo dos pecados das pessoas, para o camarada reconhecer os pecados dele. E não para reconhecer as virtudes. Você entende? Isso aí pouco importa. Isso aí é Deus que tem que ver as virtudes, não é o ser humano que tem que ver. É Ele que tem que ver. A gente vai ter que ver os nossos pecados e tentar corrigir isso. Né? É claro que é o seguinte, como eu estava falando, na questão do retorno de Saturno, quando ele vem, existe uma chance, vamos dizer o seguinte, de você transcender esse aspecto. Você entendeu? Existem pecados que simplesmente você não vai cometer mais. Porque você não vai ter afinidade nenhuma mais com eles. Você muda isso. Se transforma em outra meta. Vão haver outros pecados. Lógico que vão haver. Mas primeiro, tá? Eles serão mais facilmente identificados. Vai ser mais fácil você identificar eles. Tá? E determinadas armadilhas que o seu Saturno faz para tentar te corromper, ele não vai mais conseguir fazer. Isso é como se ele perdesse um tanto dos poderes de influência dele. Tá? Isso é, no segundo retorno que a pessoa tem, que vai ser por volta dos 60 anos de idade, né? O que existe é uma possibilidade de um outro tipo de transcendência. Tá? Porém, é o seguinte, são aspectos de mudança de transcendência que são bem mais interiores. Isso é, você vai ver bem mais dentro de você do que fora de você. No primeiro não, muito de fora assim dá para perceber que muda. Isso é a forma de você enxergar a realidade. Ela muda. É como se você visse as coisas de outro ângulo. Tá? Ou começasse a entender que o mundo não é bidimensional, o mundo é tridimensional. É mais ou menos esse o efeito que dá. Agora, na segunda vez, é uma coisa mais interior. Tá? Tanto que assim, é uma idade perfeita. Se o camarada ele passou bem. Quando ele está no segundo retorno, você entende? Ele vai para um mosteiro para ficar, não, vou fazer um retirão aqui, vou ficar um ano aqui, cara, ver se eu consigo ficar. Se ele puder fazer isso daí. Né? Muitos às vezes já estão até aposentados e não precisam ficar trabalhando, não precisam ficar fazendo esse tipo de coisa. Então ele tem que se aproveitar desse momento e falar, peraí, agora a briga aqui é interna. Agora é a briga feia interna, porque não tem muito que eu possa fazer na minha vida do lado de fora. Tem muito pouco que eu possa fazer. Mas dentro eu posso fazer muito ainda. Então é o momento certo dele catar e falar, não, agora eu vou cair de cabeça nisso. Né? Mesmo que às vezes o cara fala, não, agora eu vou ingressar na vida monástica mesmo. Agora eu vou. Uma série de impulsos naturais nem existem mais, então tudo isso já fica mais fácil. Né? Então é um bom momento para isso. Claro, se você conhecer um bom mosteiro, um bom ambiente para você frequentar. Você entende? Aí, vale a pena. Né? De qualquer maneira, a questão é o seguinte: se a pessoa ela não passa bem por esse retorno, você entende? Fica muito difícil. Então a galera que é mais jovem ainda, que não passou por ele, cara, já enfia isso na cabeça.
Fala, ó, quando chegar aquele momento lá, o negócio é o seguinte, eu tenho que entender assim, que eu não tenho nada, que eu não vou ter o que eu quero, você entende? Que se for para acontecer alguma coisa, é que é Deus que vai fazer. Isso é, ele se usar daquilo para forçar a sua fé. Ele tem que forçar para aumentar a fé dele. É difícil, e é assim, na maior parte das vezes a gente não vai conseguir. Mas se a gente conseguir um pouquinho, a gente já vai ver o retorno disso depois. Né? Então é uma coisa que ela é uma chance única que a gente tem na vida. Deus sabe o que faz. Quando a gente vive o suficiente para passar por isso, é uma chance que Deus está dando. É uma chance única. Voltou? Pergunta pro pessoal se voltou. O pessoal voltou aí? Acho que voltou. Deu uma travada aqui. Deu um... Erro 404. Aqui. Gente, escreve alguma coisa aí. Eu acho que isso aqui tá escrevendo ou não? Aham. Ah, tá. Não, então beleza. Tá. Aí, voltou. Tudo ok, beleza. Não esquece a quadratura de 7. Ah, tá. Aqui. Um outro aspecto também que acontece, tá? É aquela chamada crise dos 7 anos. Isso é, aos 7 anos de idade, o que acontece, acho que é uma quadratura, né? Quadratura. E o que acontece é o seguinte, o efeito que ela dá é como se as coisas perdessem o sabor. A gente vê que a cada 7 anos a gente tem isso daí. Tá? Só que é claro que nas primeiras vezes ela é sempre mais profunda, porque é uma novidade. Então a criança, quando ela está com 7 anos de idade, geralmente nessa idade que ela começa a transcender, você entendeu? Os seus hábitos comuns. Ela começa a perceber que existem outras coisas no mundo. E é como se antes essas coisas simplesmente não existissem, ela não pudesse nem conceber tais coisas. Né? Então ela começa a ter determinadas percepções da vida dela de que ela não tinha. Porque ela começa a ver que aquilo que ela tinha antes não tem mais sabor. Tá? Isso não é mais gostoso. Então é comum a criança mudar de paladar, né? Ela começar a comer certas coisas que ela não comia, e aquilo que ela adorava, ela fala, não gosto mais. Né? Porque, bom, é uma criança. O que é comum, o que afeta mais nesses 7 anos, geralmente é casamento. Né? Então, depois de 7 anos o casamento, é exatamente isso que acontece. Isso é, o relacionamento ele perde o sabor. Isso é tudo aquilo que você via que você gostava no outro, você não gosta mais. Você fala, mano, que treco sem graça. Você entendeu? Isso é, perde o sabor. Isso é tudo aquilo que você achava bonitinho, não é mais bonitinho. É feio. Né? Cada defeito que a pessoa tinha, que você achava, não, eu consigo conviver com isso aí. Ou que você abstrai, você nem percebia que existia aquilo lá. Você passa a perceber. E vice-versa, o outro vai começar a ver a mesma coisa em você. Então é comum. É só ver a taxa de divórcio que tem depois de 7 anos de casado. É o maior índice de divórcio que existe, é depois de 7 anos. Que o pessoal fala, esse negócio não existe, crise dos 7 anos. Ela existe mesmo, realmente na astrologia ela existe e ela é explicada. Então esse momento, né, ela não dura muito tempo, dura pouco tempo. De qualquer forma, esse momento, ele é um momento das pessoas entenderem o seguinte, falam, não, peraí, ela tem que achar um motivo mais profundo para estar com o outro. Ela tem que achar uma razão. Um tem que fazer isso, tem que fazer, cara. Um tem que fazer isso em relação ao outro. Então ela tem que olhar e falar, não, peraí, por que é que eu estou com essa pessoa de verdade? Ela tem que olhar. Porque o efeito que vai ser é aquele mesmo primeiro efeito que a gente teve na infância. Se alguém lembrar por volta dos seus 7 anos de idade, geralmente ele vai começar a lembrar a vida dele a partir dos 7 anos. Antes ele vai ter algumas imagens. Algumas sensações ele vai ter. Por quê? Porque tudo aquele mundo que ele conhecia até aquela idade, ele simplesmente deixa de existir para ele. Ele não tem mais sabor nenhum. Tá? Então a crise dos 7 anos no casamento é a primeira que é dura. Na segunda ela já quase não afeta. Já quase não pesa mais. Você entende? Porque esse que é o negócio, a gente já encontrou determinados pontos, entende, que eles são os suficientes para que a gente mantenha aquela relação por mais tempo. Né? Agora, o que? Vai haver um problema quando for depois de 30 anos de casado. Ah, vai haver. Que também é um outro índice altíssimo de divórcio, por incrível que possa parecer. Né? Eu tive conhecidos aí que depois de 30 anos de casado, cara, 30 anos construindo uma vida, os dois juntos.
separaram como se não fosse nada. E assim, por motivos assim, muito medíocres, muito baixos. Fala, cara, isso aí não é motivo para você separar de alguém. Você entende? E já conheci, já vi esses casos. Então isso acontece, né? Nos 7 anos, né, acontece muito por exemplo, é muito frequente traição. Isso é muito frequente, dos dois lados. Não é só de um lado não, dos dois lados. Isso é muito frequente, acontece. Porque você começa a querer ver sabor em outras coisas. Você tem essa vontade, esse desejo de ver o sabor das coisas. Então é mais sensorial, né? Então eu sempre brinco com a Estela, eu falo, não, antes dos primeiros 7 anos é o seguinte: um dos dois peida, e aí o outro vira e fala, ai que bonitinho, soltou punzinho. Ai, lá vem você com isso de novo. Não é? Depois dos 7 anos é o seguinte: se um peida, fala, porra meu, para de peidar. Ainda aquele que peida põe a culpa no outro. Senhor do céu. Não é? É assim que acontece. Então as coisas mudam de sabor. Não tem mais, é punzinho, cheirosinho, que bonitinho. Não tem mais isso. Você entende? É como se você abandonasse a infância. Tá? Você cresce. Então esse que é o negócio. A crise dos 7 anos faz isso. E a gente tem que entender que na verdade é o seguinte: peraí, a gente não estava com a pessoa, você entendeu? Porque a gente achava o punzinho bonitinho. Não é isso. Ainda bem. Isso é, desde o começo a gente tinha que ter um propósito mais profundo. Desde o começo. Então se a pessoa ela não tem esse propósito desde o começo do relacionamento, você entendeu? Na crise dos 7 anos, isso aí vai pegar pesadíssimo. Vai ser pesadíssimo. Né? Então quando a gente, quando uma pessoa ela casa, ninguém casa pensando em separar. Por quê? Porque tal realidade nem existe na cabeça daquelas pessoas. Tá, hoje em dia tudo bem, a gente tem os acordos, acordo pré-nupcial, isso aqui é um contrato, né? Isso é casamento, ele passou a ser uma espécie de sociedade com trepada. É isso, né? Ele passou a ser só isso, né? Altamente superficial, e é isso daí, é uma sociedade, pô, vamos trepar, vamos aí e tal, não sei o quê. Às vezes até nesses acordos tem a quantidade de vezes que tem que rolar. Chega nesse ponto até, né? Então, isso já é uma coisa visando uma separação. E isso é comum. Isso é aquele que não faz isso daí é criticado pela sociedade. Como você não fez? Você não se garantiu, né? Que não, mas peraí. A gente casa com o propósito de envelhecer e morrer junto. Se os dois não forem enterrados pelos filhos ao mesmo tempo, tá bom? É que provavelmente um vai enterrar o outro. Tá? Isso é, nesses casos, entendeu? Geralmente o que acontece, tá? Que é o caso foi do caso dos pais da minha sogra, né? Foi isso daí. A mãe dela faleceu, dali em pouco tempo o pai dela faleceu. Você entende por quê? Porque foi construída uma relação muito sólida. Você entende? Nunca foi uma coisa que eles cogitaram separar. Isso era mais comum antigamente. Então, sempre fala do cara perder a esposa e ele perceber que, poxa vida, o que é a minha vida sem aquilo? Ela é parte de mim, assim como eu sou parte dela, né? Aí chegou um belo dia, ele foi, catou, dormiu e morreu dormindo. Você entende? Foi isso aí que aconteceu. Tá? Não é que é o seguinte, que a vida perdeu o sabor para ele. Não, é que é o seguinte, não existe vida que não faça parte um do outro. Essa relação ela fica tão profunda, se torna tão profunda com o passar do tempo, se é feito do jeito certo, o que era mais, vamos dizer, intuitivo entre as pessoas do passado, isso era espontâneo da parte delas, né? Isso se torna algo de tamanha profundidade que é isso, um vira parte do outro, né? Tem aquele filme, eu era criança, minha mãe botou um filme para mim assistir chamado Cristal Encantado, ou em inglês é The Dark Crystal, né? É um filme de boneco e tal, né? Parece que o Netflix fez uma série atual que ficou uma porcaria. Eu assisti lá uns pedaços, ele já tem aquela coisa de gênero no meio, os caras já enfiaram até nos alienígenas também. Você entendeu? Nem eles foram poupados disso daí, né? As lacração, esse tipo de coisa. Então mas o primeiro não, o primeiro dos anos 70, e é um filminho muito bom,
né? E aí quando chega no final do filme, é um menino e uma menina, né? A menina morre, né? E aí tem tipo lá umas criaturas lá meio celeste, né? E aí a criatura vira pro menino e fala assim, ele fala, não, pega ela no colo. Aí ele pega ela no colo, né? Aí ele fala, agora aperta ela contra você, com você, aperta ela, porque ela faz parte de você, assim como todos nós fazemos parte um do outro. Você entendeu? Eu era pequeno isso aí, eu falei, nossa cara, que coisa impressionante. E aí a menina volta à vida. Você entende? Então esse que é o negócio. Isso é um relacionamento profundo, ele fica assim, um é parte um do outro. Você entende? Então quando um perde a vida, o outro ele também quer perder. Ele não é natural aquilo para ele. Ele continuar. Não é que ele vai querer se matar, não é isso. Você entende? Mas a falta que ele sente é tão grande, é como se uma parte dele não fosse embora. Você entende? Que ele não vê a hora de se reunir com essa parte. Tá? Então, pô, isso é uma relação profunda, cara. Isso é um negócio legal, você entende? Isso é uma coisa bonita de ver. Entende? Isso é casamento. Casamento não é a gente fazer um acordo já visando a desgraça, você entendeu? Ou cada um cuidar da própria vida. Não, eu tenho minha carreira, eu tenho minha vida e não sei o que, você tem a sua vida. Não é isso. Você entende? Não, eu tenho o meu dinheiro, você tem o seu. Não é isso, cara. Peraí, ou constrói-se algo juntos, ou não constrói-se nada, cara. Você entende? É assim que funciona. É assim que tem que ser. Então, essa é a busca ideal. Tá? Que para os nossos avós ou bisavós, isso era algo espontâneo e natural. E hoje em dia, para nós, é um esforço, cara. É um esforço, é difícil, tá? A gente entender isso daí. Ou pior, se um do casamento entende, ele fazer o outro entender. É muito difícil, né? Então, a questão é o seguinte: na quadratura, o que acontece é esse fenômeno, as coisas perdem o sabor. E se a pessoa não coloca um sabor novo dentro daquilo que ele já tem, ele vai buscar em outro lugar. Isso é lógico, cara, isso é o que vai acontecer. Aí fica previsível, né? Tem algumas pessoas aí que a gente conhece que tristemente acabou a relação. Acabou. Isso é, os dois às vezes vivem na mesma casa porque não tem condições de se separar. Condições financeiras. Né? E é triste a gente ver isso aí porque ele fala, porra, cara, não posso fazer nada, cara. Eu avisei. Eu falei que ia dar problema. Se não fizesse a coisa certa, o preço a se pagar seria muito alto. Entende? Porque essas coisas, a gente paga um preço alto disso. Essa é a natureza. Tá? A astrologia é uma descrição de um movimento natural. Você entende? É uma linguagem, é uma forma de linguagem da natureza. Tá? Ela não é ela que determina as coisas, não, ela está sempre descrevendo um processo. Né? Do mesmo modo que, sei lá, a ciência tenta descrever um processo da formação de um computador. Ela tenta explicar, não, é isso, isso, isso. Ela tem toda uma linguagem para descrever esse processo. Do mesmo modo, a astrologia ela vai ser essa linguagem em relação à natureza. Isso é a nossa natureza. E um bom tanto da natureza do mundo. Isso é, de certo modo, até da realidade como um todo. Você entende? É que muitos desses conhecimentos da astrologia se perderam, não existem mais. Isso é, não tem gente que vai conseguir fazer coisas com pelo menos muita gente que faça. Que nem o Dr. Miller, que meu pai foi professor do meu pai durante o tempo, que ele fazia a horta dele assim, né? Fez a casa dele assim. A horta dele, pô, que você precisa ver, o negócio crescia tipo 10 vezes mais rápido, era tudo enorme, gigante, saboroso pra caramba, né? E não crescia erva daninha, todas essas coisas. Então ele tinha um conhecimento astrológico até para isso daí ele conseguia fazer. E ele conseguia. Ele fala, não, isso aí é tudo mentira. Não, não é, cara. Porra, peraí, você tá vendo o negócio. Você entende? Infelizmente esse conhecimento, até onde eu sei, morreu com ele. Ele morreu bem velhinho, né? Inclusive a doença dele. Pô, Miller ficou 45 anos com câncer de pulmão. 45 anos. Tá? O cara fazia lá os remédios dele, lá com as astrologias dele, né? Tomava os remédios, ele segurava os efeitos do câncer e o progresso do câncer. Né? Então o cara morreu de velho, não foi o câncer que matou ele. O cara morreu com 90 anos de idade, pô. Você entendeu? Ele morreu de velho, né? Não foi o câncer que levou ele embora.
Então, pô, esse é um conhecimento interessante, que seria legal se isso fosse algo mais comum de se achar. Infelizmente não é, né? A gente vive numa sociedade em que ela não para falar a verdade, ela nem aceitaria isso daí. E isso daqui que eu estou fazendo, que eu estou explicando, isso daqui ela já normalmente não aceita, né? Ela já olha com ridicularizando, é crendice, isso aí é que nem pata de coelho, né? Isso é que nem 7 romas na carteira no final do ano, é crendice popular, né? Acha-se que é isso, né? No entanto, bom, eu sei que não é. E muitas pessoas com quem eu mesmo já conversei sabem que não é. Na sexta-feira mesmo, tá? A gente fala, pô, e tal Saturno, não sei que, como é que é assim. Eu falei, é isso. Cara, puta, cara, é isso mesmo. Eu sou assim mesmo, tem esse problema mesmo. Pois é, eu já estou descrevendo um processo natural. Eu não estou acusando o cara, não estou culpando ele, né? Nem querendo humilhar ele, nem nada do tipo. Não, estou descrevendo uma natureza, né? Tanto que muitas vezes eu falo o quê? Eu falo da minha. A minha natureza é essa. Entendeu? Tem esse problema. Você entende? E a gente tem que conviver com ele, tem que tentar administrar ele. Tá, uma outra coisa que eu ia ver aqui, bom, acho que ainda dá tempo aqui, né? Temos aqui uns 15 minutos. 10 minutos. 10 minutos a gente tem. Tá? Que eu peguei aqui o mapa dos Estados Unidos, pra gente ver isso daqui, pra ver qual que é a macumba que os caras fizeram pra dar certo o negócio lá. Tá? Como é que foi esse mapa deles aí, né? Então assim, ó, os caras aqui, ó, eles têm Sol e Júpiter na 2, em Câncer. Sol, Júpiter e acho que o Vênus, deixa eu ver. O Vênus está em Câncer também, mas está na 1. O Júpiter, ele tá um tanto na 1, mas eu acho que ele é mais tendente a 2, né? Então, cara, é um Sol e um muito poderoso, cara, que vai dar muita grana pros caras. Você entende? Né? Isso dá esse espírito do americano, daquele negócio de ficar buscando como você se sente. Você sente isso, você sente aquilo, né? Essa coisa, a importância que eles dão ao sentimento, eles tentam ter uma dificuldade de expressar esse sentimento, né? Eles não têm linguagem, eles não conseguem expor isso daí, né? Isso é muito difícil para eles, né? Aqui, os caras têm Marte em Gêmeos da 1, né? Que tá junto com Vênus, você entendeu? Então dá uma maciada no Marte. Tá vendo como os caras sabiam o que eles estavam fazendo? Os caras fizeram uma conjunção Marte e Vênus que sabe, pô, Marte vai dar merda, cara. Então o Marte a gente tem que amaciar ele, vamos esperar um momento para estar com Vênus junto. E foi isso que eles fizeram, né? Ascendente Gêmeos, então ele dá uma certa articulação linguística para eles. O americano gosta, não é à toa a gente vê o judiciário deles, é assim, né? O judiciário deles é totalmente argumentativo, isso é tudo retórico. Então se o cara fala bem, eles adoram isso daí, um cara que fala bem, aquelas frases de efeito, né? Você fala uma frase que os caras, nossa, eles acham o máximo isso daí, né? Eles gostam de falar. Então é o seguinte, camarada que vai para lá e fala inglês com sotaque, eles acham isso assim, muito legal, eles gostam de sotaque, né? Eles acham bonito isso daí, né? Aqui a Lua tá na 9, em Aquário, né? Agora aqui, ó, olha a manobra que os caras fizeram. Os caras fizeram, tá, um trígono aqui de Marte, Lua e Saturno. Isso é, o trígono, como é que ele vai funcionar? A gente vai falar mais sobre isso daí, mas o trígono ele vai funcionar o seguinte, como uma espécie de uma facilidade de linguagem. Isso é, ela não fica conflitante. Forma um triângulo equilátero, assim, perfeito no mapa dos caras. Perfeito. Então não há uma dificuldade conflituosa, isso é, entre Marte, Lua e Saturno, que são os que geralmente dão conflito, né? Assim, a única coisa pesada que os caras têm mesmo é esse Saturno, tá? O Saturno está em Libra na 5, tá? Então assim, o americano, esse Saturno na 5 para ele dá um certo receio ao americano do desconhecido. Então isso torna o americano em boa parte supersticioso, tá? E paranoico, né? Então o americano é o seguinte, apesar dele ter cheio das paranoias, eles adoram umas teorias da conspiração, eles adoram isso daí, né? Tô aqui lá cheio disso, né?
Eles curtem mesmo esse negócio, né? É um país que tem tendência a cair uma ditadura perante o povo devido a essa paranoia, né? Como agora a gente vê na questão do terrorismo, né? Que foi feito aquele ato patriótico, isso é dando poder de polícia às Forças Armadas, coisa que você fala, cara, Força Armada não pode ter isso aí não. E depois com o Obama, que dizia que ia acabar com o ato patriótico, fez o ato patriótico 2, que deu mais poder ainda. Isso é, então as Forças Armadas elas não têm que nem notificar quem elas pegam na rua. Elas podem parar um camburão lá do exército, podem sequestrar um cidadão qualquer, levar para interrogatório lá na puta que pariu, ou seja, lá Deus sabe onde, você entendeu? E eles nem estão obrigados a notificar as autoridades locais que eles estão fazendo isso daí. Então os caras têm poder total. Claro, por enquanto a gente não fica sabendo de nenhum caso grave. Teve alguns casos que aconteceu isso daí, de gente que ficou 6, 7 meses presa e a família não sabia onde o cara estava, né? E depois foi liberado, né? Por que não? Não deu nada. Isso é só uma paranoia, né? Então eles são altamente tendentes à paranoia. E como está em Libra, ela vai ter um certo desnível, ela é desproporcional. Essa paranoia só é desproporcional. Então é aquele tipo de coisa. O cara entra no aeroporto, cara, fica de cueca aí. É uma coisa que é desproporcional, uma paranoia que fica muito forte. Então o risco do território americano é cair numa ditadura devido a essa paranoia. Você entende? É um país que dá... Devido a isso, ele gera muita gente desequilibrada. Eu vi muito lá. A gente esteve lá, cara, eu vi, cara, assim, na rua que a gente morava tinha uns 3, que era maluco mesmo, que era doido. Que você olhava e falava, não, isso aí é doido, daquele tipo que fala com o poste, é esses daí. Você entende? Não é à toa que é um país seguinte, que ele tem um alto índice de pessoas que buscam tratamento psiquiátrico. É altíssimo, inclusive é uma coisa comum. Né? As pessoas eles buscarem, eles conversam sobre isso daí, meu psiquiatra mandou eu tomar tal remédio e tal, como se isso fosse uma coisa perfeitamente normal, né? Tanto quando ele sai de lá, muitas vezes ele para de tomar os remédios, porque ele não precisa. Ele está sem aquele efeito de influência territorial, né? Inclusive quando a gente vai para lá, a gente começa a ficar muito lá, você começa a ver que você começa a ter esses instintos também. Né? Eu percebi isso em mim, eu falei, cara, eu acho que estou começando a ficar meio paranoico, cara. Eu tenho que tomar cuidado com isso. Né? Isso aí não faz parte da minha natureza, isso é uma novidade muito grande para mim. No Brasil a gente não tem isso daí. Né? Se tem uma coisa que brasileiro não é paranoico. Brasileiro é o seguinte, ele toca, é aquele negócio, toca o foda-se, né? Ele fala, se dane. Você entendeu? Ele não é. Né? Claro, ele tranca as portas de casa e tal, não sei o que, mas assim, ele não é paranoico a ponto seguinte, dele imaginar algum tipo de conspiração, de mega conspiração, tá? E ele se move para derrubar. Lá não, lá vira movimento. Você tem os movimentos lá que são assim, de uma seriedade, cara, para derrubar essas coisas conspiratórias lá, que assim, é coisa assim, na faixa de 10, 20 milhões de pessoas que são filiadas, que vão em manifestação, que entrevistam as pessoas. Você entendeu? E aí sim, você vai falar, puta, é só um bando de maluco. Que nada. Você vai ver, tem ex-governador, tem ex-general, né? Tem vários integrantes, ex-membro da CIA. Isso peraí. Não é um bando de maconheiro que fica vendo coisa no mato. Você entendeu? Não, peraí, é gente séria. Tá? É gente que tem um destaque na sociedade, que tem uma voz na sociedade. Então os caras acreditam fortemente nessas conspirações. Né? Talvez eles tenham algum motivo ou talvez não. Não é esse o ponto que a gente está analisando. No entanto, eles têm essa tendência, tá? Conspiratória, ditatorial, tá? E enlouquecedora. Então eles têm essa tendência mesmo. Né? O americano tem medo do oculto. Ele não tem medo daquilo que está na frente dele. Ele tem medo de forças ocultas. Isso daí ele tem. Isso ele tem mesmo, né? E aí aqui, quer ver o que mais a gente pode ver aqui? Mercúrio. O Mercúrio ele também está em Câncer na 2. Tá tudo em Câncer. Tá tudo em Câncer na 2, cara. Os caras têm um monte de coisa em Câncer na 2. Cara, esse Sol na 2, os caras que dá esse grau de dinheiro que os caras conseguem ter, cara. Você entendeu? Esse Sol e Júpiter na 2 aí, velho, isso aí, cara, isso aí vai atrair muita grana pros caras. Muita grana. Você entende?
assim, é natural no país, eles ganham dinheiro naturalmente, né? Então assim, o que deveria ser feito nos Estados Unidos? Eles deveriam se usar o que desse Júpiter em Câncer na 2, você entendeu? Para o que? Dividir o dinheiro deles. Eles tinham que dar isso daí em forma de caridade, você entendeu? Normalmente entre o povo americano não é pão duro, eles dividem assim, eles dão grana, né? Eles não são pão duros, né? Pra você ver, geralmente mendigo é bem alimentado, então eles dão as coisas, você entende? Só que o que eles deveriam fazer nisso daí é assim, então por exemplo, em vez de eles moverem uma guerra, por exemplo, contra o Iraque, você entendeu? Porque vamos combater o terrorismo, eles comprarem os terroristas, vamos comprar esses caras. Vamos enfiar um monte de McDonald's lá, um monte de shopping center lá, você entendeu? Vamos dar meia de seda e Coca-Cola, você entendeu? Pra galera desistir da ideia, né? Então era isso que eles deveriam fazer, exercer esse Júpiter para que, bom, aí o país, os problemas de Saturno eles seriam mais mitigados. Exercer o Júpiter, é sempre ele que a gente tem que ver, é o ponto crucial que a gente tem que exercer no nosso mapa. Porque ele é que vai acabar mitigando os pontos mais fracos. Porque não adianta, ele é o rei do Olimpo. Ele bate a mão na mesa e fala, cara, quem manda nessa porra sou eu. É ele. Ele é a vontade. Tá? Então assim, eu acho que isso daí tá mais ou menos explicado aí. A gente tem algumas outras lives aí, parece que meio marcadas aí com outras pessoas que a gente vai notificar. Eu espero que tenha sido um pouco esclarecedor esse aspecto do retorno, dessa facilidade que tem no retorno. Isso é, um pouquinho do entendimento aí do mapa americano, para a gente entender o comportamento, um tanto do povo americano, né, compreender as deficiências deles, né, e também para entender um pouquinho mais sobre a gente mesmo, né. Então espero que tudo isso tenha ajudado, né. Quanto ao resto, a gente vai ver aqui se vai realmente fazer isso aí em forma de curso ou se não vai fazer. Eu não sei, porque a gente tem assim, a disposição tem, não é gosto. Tá? Eu não faria isso com gosto. Eu não acho que tem conhecimentos que a gente deva vender. Eu realmente não acredito nisso daí. Eu acho que isso é uma coisa que deveria ser dada de graça. No entanto, assim, eu tenho um propósito. Tá? Tem um plano que eu tenho que concretizar. E para isso eu preciso de dinheiro, né? Com a maior tristeza do mundo a gente fala isso aí, que droga que a gente precisa, né? Existe uma outra opção, né? Que é talvez no futuro, sei lá, conseguir algum tipo de patrocínio para a marchetaria. Se conseguir isso daí, tá? Pô, provavelmente eu não venderia mais quadros e daria esses quadros, ou a igrejas, ou a instituições, ou a pessoas mesmo, você entendeu? Fiéis, você entendeu? E dá. Tá, mas para isso teria que haver uma espécie de patrocínio, alguém que financiasse isso daí. Tá, isso aí, eu não precisaria mais ficar correndo para vender quadro, nem vender curso, nem nada desse tipo. Ah, bom, aí faz o curso de graça, cara, espalha esse conhecimento de graça, você entendeu? Que seria a minha preferência. No entanto, é o seguinte, é difícil a gente realmente encontrar pessoas que vão financiar isso daí, né? E assim, se vocês ficarem sabendo de alguém, pô, notifica aí, fala pra pessoa, pô, você não quer ir lá, tal, conversar com ele, ver qual que é, se é possível fazer isso. Porque se conseguir um patrocínio para isso, né, cara, beleza, tudo isso aqui, tudo que eu posso ensinar sobre isso daí, tudo que eu posso falar sobre isso daí, eu vou falar abertamente, você entendeu? Sem nenhum custo, porque eu acho que isso seria o melhor, tá bom? Então, bom, fica aí a dica. Se aparecer alguém que está a fim de fazer isso aí, maravilha, né? Deus abençoe, né? De qualquer maneira, pessoal, poxa, obrigado por escutar. Deus abençoe todos vocês, tá? Usem esse conhecimento para o bem de vocês mesmo, o bem do próximo, tá? E, cara, tudo de bom, pessoal. Boa noite para vocês e até a próxima.